O Juliano Rocha perguntou aqui se você se poderia perguntar um pouco sobre o caso Pessigini e qual a sua opinião a respeito. Estão desde de tarde com esse caso Pessigini pendurado aí nos comentários, eu li. Então, gente, lá em Extrema eu fui para isso. Eu fui dar uma palestra, uma conversa no teatro lá do Festival Literário, junto com o Guido Palomba, sobre o caso Pessigini. Eu lamento tanto esse caso. Eu tenho uma opinião muito diferente do que foi veiculado como o desfecho do caso. Eu acho a ação que aconteceu naquela casa muito complexa para um menino. Muito complexa. Para uma pessoa só, inclusive. Né? São 4 pessoas assassinadas, não ao mesmo tempo. Isso com pai e mãe policiais, treinados. Então, quando a mãe, inclusive, era uma policial que trabalhava na rua. Você acha que ela demoraria quanto tempo para desarmar o filho dela? Então, eu tenho questões, uma coisa que me incomodou, não estou dizendo que não está certo, eu não posso falar nada, eu não estava no caso, mas me incomoda quando a perícia vem pós-pergunta. Quando a perícia corre atrás da imprensa. A imprensa pergunta, aí a perícia, achamos aqui. No caso Pessigini teve muito isso. A gente cobrava e aí aparecia uma prova que explicava. Não acredito que esse menino tinha uma doença, que é uma doença que inclusive enfraquece. Eu tenho dúvidas também sobre o vídeo dos carros, que eu não acho tão claro tudo que todo mundo enxergou. Tem também uma entrevista com o coronel da Polícia Militar, se não for coronel, me desculpe, tenente, não sei, que depois sumiu, onde a mãe do menino tinha feito uma denúncia grave de corrupção no batalhão dela. Então você tem várias questões que, para mim, não ficou tudo redondinho assim. Só que aí você tem um problema. Tá todo mundo morto. Outro problema é que quando eu fui na perícia, uma das vezes que eu sempre ando me consulto de outras coisas. Uma das vezes que eu estava na perícia, eu fiquei sabendo que quando o perito chegou no local do crime, tinha tipo 100 policiais lá dentro, que é uma coisa que atrapalha muito, porque a perícia ela é uma coisa que ela precisa de precisão. Se você chutar o cartucho, você já não sabe o lugar original dele, né? Se você jura que você queria achar uma pegada, se 100 pessoas entraram lá dentro, de quem seria a pegada? Então, tem questões nesse caso que para mim não arredondou, não tem para quem perguntar. Tá todo mundo morto, né? Eu acho difícil esse menino com essa pouca idade, com esse histórico médico que ele tinha, planejar uma ação policial tão bem estruturada, com tantos lances assim que se eu escrevesse na ficção, todo mundo ia falar, ai, que forçada, né? Sabe? O cara matou, daí ficou todo mundo morto, daí ele pegou o carro, daí ele foi na escola, daí ele voltou. Sabe, eu acho assim... e mesmo o suicídio dele, tem o suposto suicídio, o alegado suicídio. Então, é um caso que me incomoda e infelizmente, para mim, ficou ainda... eu não fiquei convencida. Eu entendo tudo que me explicaram, mas eu não senti, não me convenceu internamente, não tive uma convicção assim. Mas eu não li o processo. Então, eu não vi a perícia, eu não vi os laudos, eu não estava lá. Então, mais difícil, porque daí você, quando você trabalha no caso, você tem outras percepções diferentes do que como eu que vi pela televisão, porque é outro cuidado que você tem que ter quando você acompanha uma coisa pela mídia. Claro.